Olá, meus caros amigos, bom dia a todos, como vão? Tudo bem? Tá? Deixa eu dar bom dia aqui aos que estão presentes no início da gravação dessa aula, tá? Alisson Pimentel, Bruna Santos, Bruno Coelho, Caroline Benevides, Francisca Santos, Giovanni sou eu, Israel Almeida, Joaniza, João Marcelo, João Vitor Façanha Pessoa, Joeliton Cardoso, Lorena Brasileiro, Lígia Pereira, Natália e Sheila, tá? Bom dia aí a todos vocês. E para você que vai assistir essa aula gravada no Unifor Online, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, a depender da hora que você vai assistir, tá? Nossa aula de hoje, como você já está vendo aí, tá? Nossa aula de hoje, como você já está vendo aí, é um aulão de revisão para a preparação da AV2, tá? Resultado, tá? Esse material, você já tem ele no seu Unifor Online, tá? O que você vai fazer? De repente, até pausa essa aula aqui agora, tá? Depois eu te dar a orientação e pega o material para você acompanhar, tá? Esse material você vai ver em material didático, na parte de trabalho de alunos. O nome do arquivo é Revisão AV2, tá? Abre aí para a gente poder, então, fazer esse aulão de revisão aqui, vamos dizer assim, direcionado especificamente para a sua prova, tá? Prova essa que eu devo estar colocando amanhã, dia 22 de maio, à noite, ou no mais tardar no sábado, 23 de maio pela manhã. Lembrando, essa aula está sendo gravada no dia 21 de maio, tá? Então, sem demora, não é? Vamos seguir aqui para o nosso aulão de revisão. E aí, para o pessoal que está assistindo aqui no ao vivo, na hora que está sendo gravada, são 10 questões, tá? A gente vai fazer o seguinte: eu vou até a quinta questão, comentando aqui todos os detalhes dela, e aí eu volto então para vocês para responder ali qualquer dúvida ou qualquer questionamento do chat, tá? E a gente faz a segunda parte no do 6 a 10 também, tá? Que aí fica bacana da gente poder evoluir, tá? Bom, vamos aqui então para a primeira questão, tá? Olha o que a gente tem aí. Opa! Olha o que a gente tem aí, só para a gente poder começar, tá? Deixa eu apagar aqui esse borrão que eu coloquei aqui sem querer. Pronto. Agora deixa eu voltar para o meu slide, para o meu marca-texto. Olha a primeira questão aí. Questão de magistratura, tá? Prova de magistratura, Tribunal de Justiça de São Paulo, né? Para você perceber, vai vendo entre parênteses o nível das questões que a gente vai trabalhar aqui nessa revisão, para você ver o nível que a gente está, tá? Bom, vamos lá. Quando o pedido de falência funda-se no artigo 94, inciso 3 da Lei 11.101, que é denominado atos de falência, a defesa do requerido. Minha turma, meus amigos, vejam bem. Se tem uma coisa importante aqui para esse início de revisão, que você precisa saber, seja para nossa AV2, e que você precisa sair dessa matéria sabendo, diz respeito aos nomes doutrinários dos incisos do artigo 94. Né? Como a gente sabe, o artigo 94 vai nos dar aí os chamados atos de insolvência jurídica e empresarial. E para cada um dos incisos, a doutrina traz um nome específico. Para o inciso 1, lembrando aí, tomando nota aí para quem eventualmente precisa, tá? O inciso 1 é chamado de impontualidade injustificada. O inciso 2 é chamado de execução frustrada. E o inciso 3 traz uma série de alíneas que representam os chamados atos de falência, tá? Logo de cara, eu preciso que você lembre disso. 94.1
Impontualidade justificada, 94.2. Execução frustrada, 94.3. Atos de falência, tá? E aqui a questão, ela está tratando, meus amigos, daquela primeira parte da fase, né, do pedido de falência. O que a gente viu, né? O que a gente viu? Se o pedido de falência for feito pelo credor, o devedor, ele vai ter, regra geral, como matéria de defesa, o quê? 3 coisas que ele pode fazer de maneira alternada ou conjugada, sempre a depender do caso concreto. Quais são as 3 coisas? Primeira delas, apresentar contestação. Segunda, realizar o depósito elisivo, com o objetivo de evitar a decretação da falência. E terceiro, apresentar o pedido de recuperação judicial. É sobre isso que a questão está tratando aí. Ó. Voltemos a ela. Né? A defesa do requerido. Denomina-se embargos? Não. Item A já está falso. Né? O nome da defesa é contestação. Tá? Pelo mesmo motivo, o item B também está equivocado. Né? Não é embargos, mas sim contestação. Então não precisa perder tempo mais, já sabe. Né? Letra C. Denomina-se contestação, deve ser apresentada em 15 dias, existindo a possibilidade de elisão. Falso, meus amigos. Duplamente falso. Primeiro, porque o prazo de contestação é de 10 dias, tá? O prazo de contestação é de 10 dias. E veja, né? O depósito elisivo, ele é o depósito no valor do pedido que está fundamentando, né? No valor do crédito que está fundamentando o pedido de falência. Nos atos de falência, meus amigos, você vai pedir a falência por alguém no valor de 0, né? Independentemente de inadimplência. Então, a lei deixa clara para nós que não cabe a realização do depósito elisivo, tá? Não cabe a realização do depósito elisivo no caso dos atos de falência, do que resulta aí o quê? Letra D de dado é o item a ser marcado nessa primeira questão, tá? Mas o principal, até porque a gente vai voltar em outras questões sobre isso, o principal dessa primeira questão é você se lembrar dos atos de insolvência jurídica e empresarial, a impontualidade justificada do inciso 1, a execução frustrada do inciso 2 e os atos de falência do inciso 3, lembrando da sistemática processual do pedido de falência, tá? Segunda questão, olha só. As condutas relacionadas nas alternativas a seguir, quando realizadas pelo devedor, podem ser consideradas atos de falência, à exceção de uma, a sinalia. Ou seja, meus amigos, agora a gente está à prova da magistratura aí do Pará em 2009. Tudo que aparece aí nessa questão, todas as alternativas menos uma, vai ser considerada ato de falência. Se você olhar comigo como a gente vai ver, a gente vai perceber o quê? A gente vai perceber que todos os atos aí descritos podem levar o devedor até a sua falência decretada, mas nem todos esses atos serão considerados atos de falência, porque, lembrando, ato de falência é apenas aquilo que aparece no inciso 3 do artigo 94. O inciso 2 trata de execução frustrada e o inciso 1 trata da impontualidade injustificada. Vamos ver, então, os itens para a gente tentar identificar aquilo que não é ato de falência? Olha aqui comigo, então. Letra A. Deixar de pagar no vencimento obrigação líquida materializada em título ou títulos executivos protestados.
Meus amigos, percebam uma coisa e respondam aqui para mim no chat, tá? Isso pode ou não pode vir a levar um devedor empresário à falência? O fato dele deixar de pagar no vencimento obrigação materializada em título executivo protestado? Pode, né? Bruno já falou aqui para mim, pode. Eu preciso me atentar para quê? Para que a sua obrigação seja de 40 salários mínimos e o protesto seja o protesto especial para fins falimentares. Mas esse ato aí do item A é um ato de falência? Resposta: não, não é. Esse ato aí do item A é uma impontualidade injustificada. Então, perceba, meus caros amigos, tá? Perceba que nem sempre aquilo que pode se levar um empresário à falência vai ser chamado de ato de falência. É a insolvência jurídica empresarial que pode ser demonstrada numa das três modalidades: a impontualidade injustificada do inciso 1, a execução frustrada do inciso 2 ou os atos de falência do inciso 3. Se você pegar aí a sua lei, você vai ver que todos os outros itens aqui são atos previstos no inciso 3, são atos de falência, portanto, tá? Segunda questão, letra A. É o gabarito dela aí, você precisaria, uma vez mais, fazer uso do artigo 94 aqui. Vamos à terceira agora. Terceira. Não se sujeita à falência. Outra prova de magistratura, Tribunal de Justiça de Minas Gerais, 2007, tá? Olha a questão e olha o nível das nossas aulas, olha o nível do nosso papo aqui de toda terça e quinta, hein? Fique esperto com isso, tá? Repara, nas alternativas aí, nós temos, né, três alternativas que vão descrever para nós pessoas que se enquadram na noção de empresário. Isso porque, se você pegar o artigo 1º da Lei 11.101, a lei é clara no dizer que essa lei regulamenta a falência, a recuperação judicial e a recuperação extrajudicial de empresário. Ou seja, cara, falência é coisa de empresário, falência é coisa para empresário, seja ele o empresário individual, a sociedade empresária ou a EIRELI, a empresa individual de responsabilidade limitada, tá? Nesse ponto aqui, é bom eu trazer para você uma novidade, vamos dizer assim, em relação à temática, né? Por quê? Aqueles de vocês que eventualmente estão acompanhando o noticiário de jornal sobre questões aí relacionadas à economia nesse período em que a gente vive, você deve ter visto que na semana passada a UCAM, né, a Universidade Cândido Mendes, que é, do ponto de vista jurídico, uma associação, ela pediu recuperação judicial, ela entrou com pedido de recuperação judicial lá no Rio de Janeiro, numa das áreas empresariais do Rio de Janeiro. E aí a doutrina está começando a evidenciar esse debate, sempre a depender do resultado que vai sair desse pedido aí, né? Então, mas isso é um caso isolado, tá? Isso é um caso isolado, um não empresário pleiteando a recuperação judicial. A gente precisa ter jurisprudência consolidada para levar isso a efeito ou alteração na lei. Do ponto de vista legal e da doutrina e da jurisprudência francamente dominante, é coisa para empresário apenas, tá? Então, dos 4 itens aí, perdão, um deles não é empresário nem a pau. É esse que a gente tem que ir atrás. Vamos embora. Letra A. Uma pessoa natural com registro na junta comercial que exerça atividade profissionalmente, atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou de serviços.
Meus amigos, esse cara é empresário, mas no marketing que a gente quer o que não é, tá? No marketing que a gente quer o que não é. Esse cara do item A aqui é quem? Ele é justamente o empresário individual, tá? Bia deu aí a resposta correta, né? O item a ser marcado aqui é o item B, uma sociedade de advogados com complexa estrutura organizacional e inúmeros advogados contratados. O que acontece, meus amigos? Se se lembrar um pouquinho lá do empresário, do seu empresarião, você vai ver, né, que a sociedade de advogados para o exercício da advocacia é uma sociedade de profissionais intelectuais, tá? E essa sociedade de profissionais intelectuais, ela não será considerada empresária nem mesmo com concurso de colaboradores ou auxiliares, nem mesmo contratando empregados ou prestadores de serviços, ela poderá ser considerada uma sociedade empresária aqui no caso concreto. Essa história da complexa estrutura organizacional, vale a pena registrar aqui o quê? Que esse critério não vale para o direito empresarial brasileiro. O direito empresarial norte-americano é que usa o critério da estrutura organizacional para definir se um empreendimento é empresarial ou não, né? Tem complexa estrutura organizacional, vai ser empresarial lá nos Estados Unidos e não aqui. Não tem complexa estrutura organizacional, não vai ser empresário lá nos Estados Unidos e não aqui. Aqui, para nós, é o tipo de atividade, né? E se eu estiver exercendo a atividade aí do item A profissionalmente, uma atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou de serviços, eu vou ser empresário, mesmo que a minha organização seja simplória. Da mesma forma para a sociedade de advogados, tá? A advocacia ela é uma atividade intelectual e ela vai continuar sendo uma sociedade não empresária, se for sociedade de advogados, mesmo que com complexa estrutura organizacional, tá? Letra C, uma sociedade empresária limitada que não recompõe a sua pluralidade de sócios. Cara, veja aqui comigo, tá? Esse item também tá equivocado. O que acontece? A questão ela é de 2007. Isso é bom para a gente pontuar aqui o entendimento e trazer para o entendimento atual. Na época, o que acontecia? Sou uma sociedade limitada com 2 sócios. Um deles sai. O que vai acontecer aqui? Existe o prazo de 180 dias para recompor a pluralidade dos sócios. Se essa pluralidade não for recomposta, essa sociedade, se continuar a atuar no mercado, ela vai atuar no plano da irregularidade. Mas irregularidade à parte, ela continua sendo sociedade empresária, então o item está perfeito. E se torna mais perfeito ainda agora, né? Em 2020, porque no segundo semestre do ano passado foi publicada a Lei de Liberdade Econômica. E essa lei, a Lei de Liberdade Econômica, ela trouxe a possibilidade de a sociedade limitada passar a funcionar de maneira unipessoal, de modo que agora, tendo 2 sócios e ficando um só, é possível que esse sócio passe a conduzir aquela sociedade em formato unipessoal sem problema. Como é empresário, vai sujeitar à falência, a gente não quer isso, tá? E letra D, uma sociedade anônima que tenha por objeto o exercício de atividade intelectual de natureza científica, também não, tá? Lembre lá do seu empresarial 1. Sociedade anônima é sempre empresária, portanto, ela pode sempre falir, tá? Eu me lembro de uma das provas de vocês que tratou até desse tema, né? Tinha lá uma pergunta que dizia assim, ó, se eu for uma sociedade de profissionais intelectuais da área de medicina, mas eu for SA
eu posso ou não falir? Né? Algumas pessoas escorregaram aqui na resposta, tá? Então, mais uma vez, batendo aqui para não ter mais essa confusão. Sociedade anônima é sempre empresária, portanto, ela pode falir sempre, tá? Ela pode falir sempre, a não ser se ela cair ali em uma das hipóteses do artigo 2º, vale dizer, ser uma estatal, ser uma instituição financeira, uma operadora de plano de saúde, uma seguradora, que aí o regime falencial dela, vamos dizer assim, vai ser diferenciado, tá? Bom, terceira questão, portanto, tá aí, letra B de Ibope. Vamos para a quarta. É legitimado para requerer a falência do devedor, prova da OAB de São Paulo, na época que o exame de ordem ainda era estadualizado. Meus amigos, legitimidade para requerer a falência, você vai ver aonde? Os legitimados, eles aparecem no artigo 97 da Lei 11.101. Nós temos ali um rol de 4 incisos, tá? Artigo 97 da Lei 11.101. É importante, cara, que você saiba, que esse rol do artigo 97, ele é considerado pela doutrina esmagadora dominante, tá? Pela doutrina dominante, tá? Como sendo aí um rol taxativo. Ou seja, se você não tiver no rol do artigo 97 e você apresentar no judiciário um pedido de falência, cara, o seu pedido de falência vai ser extinto sem resolução de mérito por falta de legitimidade, tá? O rol do artigo 97, mais uma vez, ele é taxativo, tá? Vamos embora ver qual é o item correto. Letra A. O cotista ou acionista do devedor na forma da lei ou do ato constitutivo. É logo esse, não é? De acordo aí com o inciso 3 do artigo 97, tá? Vamos ver então agora os erros aí das outras alternativas. Letra B. A fazenda pública, pelos débitos tributários vencidos e não pagos. Meus caros, de uma vez por todas, tá? Até porque isso também apareceu de tabela em uma das provas, eu acho que foi essa na turma da noite, tá? De uma vez por todas, saibam, a fazenda pública, ela não tem legitimidade para requerer a falência do contribuinte em face de débito tributário vencido e inadimplido. Ela não tem legitimidade e nem interesse processual, tá? À luz do CPC anterior, a gente dizia ainda que o pedido feito pela Fazenda Pública seria juridicamente impossível, tá? Então, não existe legitimidade para a Fazenda Pública poder requerer a falência de um contribuinte por conta de dívida tributária, nem legitimidade e nem interesse processual, tá? Note, o rol é taxativo. Então eu precisaria ter um inciso 5 dizendo a fazenda pública. Até porque, meus amigos, a fazenda pública ela não é qualquer credor. É um credor mega power ultra privilegiado. Não é à toa, veja bem, não é à toa que se trata do único crédito regulamentado em lei complementar. Todos os outros créditos, até mesmo o crédito trabalhista, é regulamentado em lei ordinária, tá? O único regrado em lei complementar é o crédito da Fazenda Pública, o crédito tributário. Não dá para dizer, portanto, que ele é qualquer credor, tá? Então, não pode. Saiba disso. Não pode, tá? Letra C. Qualquer credor
independentemente do valor do título de crédito, desde que vencido, protestado e não pago. Cara, o erro aqui está onde? Está no independente, não é? O credor, para requerer a falência de um título de crédito vencido, protestado e não pago, é preciso que esse título de crédito tenha mais de 40 salários mínimos. Tá? Olha lá o artigo 94, inciso 1. Tá? E letra D. O próprio devedor, mediante confissão, apenas após a ocorrência de protesto de título por ele, devido, vencido e não pago. Cara, essa condição, ela não existe mais na Lei 11.101. Existia uma condição semelhante a essa lá pelo Decreto-Lei 7661, tá? Agora não, tá? O próprio devedor, independentemente de qualquer condição, pode requerer a falência, a sua própria falência. O erro dessa afirmativa está onde? Está do apenas para frente. Essa condição, ela não existe mais na Lei 11.101, tá? Para a gente, então, fechar esse primeiro momento e eu abrir para ver as eventuais perguntas suas aqui no chat, tá? Quinta questão é sobre a ação revocatória prevista na Lei 11.101. A gente precisa marcar a opção correta. Vê só, cara, você que está com a lei aberta aí me acompanhando, abre aí então no tema da revocatória, tá? É 129 a 138 da Lei 11.101. Vamos embora. Lembrando, a gente quer o correto, tá? Só para deixar grifadinho aqui, a gente não se perder. A gente quer o correto. Letra A. Em hipótese alguma, poderá ser promovida contra terceiros adquirentes. Ao contrário, pode, tá? Se você pegar ali o artigo 133 da Lei 11.101, se você pegar o artigo 133 da Lei 11.101, você vai perceber exatamente isso, tá? Que é possível promover ação revocatória contra quem? Quem que pode ser réu? Aquele que contratou com o falido, o beneficiário do ato, os terceiros adquirentes e, se algum desses três falecer, seus herdeiros ou legatários, tá? Então, é possível promover, sim, erro do item A, quando fala que nenhuma hipótese poderá ser promovida. Vamos agora ao item B da quinta questão. Ela pode ser proposta no prazo de até 2 anos, contados da decretação da falência, sacanagem, tá? O erro da alternativa aqui está no prazo. O prazo, na verdade, é de 3 anos, conforme você pode constatar ao examinar o artigo 132 da lei, tá? Letra C. O Ministério Público não tem legitimidade para intentar a ação revocatória, pois ela visa proteger interesses exclusivamente particulares dos credores. Isso tá falso, cara. Independentemente dos interesses que a ação revocatória vise tutelar, o Ministério Público ele tem legitimidade para promover essa ação. O MP, o administrador judicial e qualquer credor, não é? Sendo esse qualquer credor, aquele mesmo qualquer credor que poderia, em tese, pedir a falência. Então, o Ministério Público pode sim ser autor da ação revocatória. Você vê isso, autor da revocatória, também no artigo 132. Tá? Ou seja, por exclusão, letra D de dado nessa quinta questão aqui, tá? Por exclusão, letra D de dado nessa quinta questão, a ação revocatória, pode ser proposta para revogar os atos praticados com a intenção de prejudicar credores, provando-se, faltou um tracinho aí, não é? Provando-se
o conluio fraudulento entre o devedor e o terceiro e o efetivo prejuízo sofrido pela massa falida, tá? Esse é o item correto, porque ele é praticamente aí uma interpretação da redação do artigo 130 da Lei 11.101, tá? Então, aqui a gente está exatamente, cara, na metade aí, não é, da resolução aí das nossas questões. Eu vou fazer agora aquela paradinha estratégica para a gente poder ver aqui com vocês se tem aí alguma dúvida pendente no chat, para que a gente possa, então, responder, tá? Deixa eu abrir aqui o chat para a gente conversar. Israel. Professor, bom dia. A prova irá ser individual ou poderá ser em dupla? Cara, vai seguir a mesma dinâmica da AV1, tá? Cada qual faz a sua, tá? Não, independentemente, né, de você poder combinar, de trocar aí com um colega alguma informação doutrinária ou de jurisprudência que o valha, cada qual vai ter a sua prova específica, tá? Bruno, nunca pensei que estaria entendendo tão bem a matéria. Concordo, Bruno. Obrigado para vocês aí, tá? Enfim, a gente vai construindo devagarzinho até que chega esse momento em que a gente resolve, né, questões de magistratura brincando, tá? Essa é a ideia. Professor, poderia explicar novamente a questão 1? Deixa eu voltar aqui na questão 1 para mim, só para me lembrar o que tem nela. Só um instante. Entendi. A do pedido de falência. Lorena, foi Lorena que falou, não foi? Foi. Lorena, é o seguinte. Repara. Toda vez, cara, que a gente pensar no pedido de falência, isso vale para a turma toda, tá? Vale a pena se ligar nisso aqui. Toda vez que a gente pensar no pedido de falência, a gente precisa se ligar no seguinte: qual que é o fundamento que o credor está utilizando para poder, não é, pleitear aí a falência do devedor? Isso porque o devedor ele vai poder, teoricamente, apresentar como resposta até 3 medidas: a contestação, o depósito elisivo e o pedido de recuperação judicial, tá? Contestação, depósito elisivo, pedido de recuperação judicial, cujo pedido de recuperação judicial não foi tratado na questão. E aí é importante que você saiba o quê? De acordo com a nossa lei, eu acho que deve ser ali mais ou menos artigo 95, tá? Você vai ver o quê? Prazo de contestação aqui é de 10 dias e não de 15 dias, né? O prazo de 15 dias é o prazo do CPC lá do procedimento comum, tá? E quanto à questão do depósito elisivo, né? O depósito que o devedor faz, tá? Veja bem, o depósito que o devedor faz para evitar com que sua falência seja decretada. O que acontece, cara? Que vale todos vocês tomar nota disso, hein? Tá? Se o pedido de falência for baseado no 94, inciso 1, ou no 94, inciso 2, vai ser possível a apresentação do depósito elisivo. Cabe aqui a elisão da falência. E como é que é o depósito elisivo? É o depósito de quantia em dinheiro, tá? Em dinheiro, no ato e no prazo da contestação, e esse valor é o valor total do crédito utilizado para o pedido de falência, devidamente atualizado, tá? Com juros, multa, correção monetária e honorário de advogado. Esse conceito do depósito elisivo, eu acho que a gente vê, se não me falha a memória, é isso mesmo, parágrafo único do artigo 98, tá? E a gente vai perceber justamente o quê? Que não cabe a realização do depósito elisivo quando o pedido de falência é baseado num ato de falência. Por quê? Porque num ato de falência,
o pedido de falência ele está fundamentado em zero dívida, e zero atualizado dá zero. Então, sensível a isso, tá? Sensível a isso, o legislador ele estabelece que não cabe, ele já deixa claro, não é? Que não cabe o depósito elisivo para a hipótese do pedido de falência no inciso 3, só sendo possível no inciso 2 e no inciso 1. Beleza? Ok. Tranquilo aí. Deu para entender? Massa. Mais alguém aí tem alguma dúvida? É pé? Não entendi, Emanuele. Ah, tá. Deu para entender. Tá certo, então. Bom, vamos nessa? Acontece, corretor, né? Acontece. Vamos então para a sexta questão agora. Vamos então para a parte final, tá? Vamos então para a parte final. Vamos embora. Deixa eu abrir a tela. Pam. Vamos ver se ela ficou ok. Ficou. Sexta questão aí para a gente poder começar os trabalhos. Olha só. De novo, magistratura, hein? Magistratura. Só para você ver o nível da brincadeira que a gente tá, né? Não só entender a matéria, né? Mas entender no nível, hein? Tribunal de Justiça, MS, Mato Grosso do Sul, prova de 2008. Assinale a alternativa correta. Os créditos tributários relativos a fatos geradores ocorridos após a decretação da falência preferem aos créditos com garantia real. Minha turma, pagamento de credor na falência, quadro geral de credores, a gente vai ter sempre essa expressão prefere aí nas perguntas, tá? E aí você precisa se ligar ao seguinte, expressão preferem, preferir, tem preferência, significa o quê? Que vai ser pago antes. Não prefere, não preferir, não tem preferência, significa o quê? Que vai ser pago depois, tá? Então, fica ligado nisso aqui, olha só. Crédito tributário relativo a fato gerador ocorrido após a decretação da falência. Tributo após a decretação da falência está lá no artigo 84, inciso 5 da Lei 11.101, tá? E preferem aos créditos com garantia real. Crédito com garantia real aparece no artigo 83, inciso 2. Como a gente viu, entre o artigo 84 e o artigo 83, a gente paga primeiro o 84 para depois pagar o 83, tá? Dentro dos artigos, você vai seguindo inciso por inciso, mas entre os artigos, paga primeiro o 84, que é o crédito extra concursal, para depois pagar o 83, que é o crédito concursal. Portanto, meus amigos, de fato, a questão a ser marcada aqui, a alternativa a ser marcada aqui é o item A. De fato, o crédito tributário relativo a fato gerador ocorrido após a decretação da falência preferem aos créditos com garantia real. Os tributos com fato gerador anteriores não preferem, só preferem os após, né? Porque os tributos com fatos geradores anteriores são concursais, estão lá no 83, inciso 3. E aí o garantia real está no 2, né? Paga o 2 primeiro, tá? Mas os tributos após a falência são extraconcursais do 84, paga o 84 primeiro para depois pagar o 83. Vamos ver o erro das outras? Letra B. O crédito acidentário prefere ao crédito com garantia real até o limite de 150 salários mínimos. É errado, turma. Veja que o limite de 150 salários mínimos, ele é específico para o crédito trabalhista relacionado aí ao falido, para o crédito trabalhista anterior à decretação da falência.
o crédito que aparece no 83, inciso 1, tá? Isso só para crédito trabalhista. Acidente de trabalho prefere sem limite. É pago antes sem limite em relação à garantia real que está no inciso 2, tá? Por isso, o erro desse item B. Vamos ao C. Os créditos trabalhistas devidos após a decretação da falência, em razão da continuação do negócio do falido, devem ser pagos com observância do limite de 150 salários mínimos. Baita pegadinha essa aqui, mas vocês também não podem cair, tá? O que é pago com limite, né? O que é pago com limite é o trabalhista antes da decretação da falência, o trabalhista concursal do artigo 83, inciso 1. O trabalhista extraconcursal, após a decretação da falência, recebe sem limite, né, de preferência lá no 84, inciso 1, tá? Fique esperto com isso. Letra D. A responsabilidade pessoal dos sócios de sociedade limitada que teve a falência decretada deve ser apurada no juízo falimentar. Até aqui está verdadeiro, hein? Mediante a ação de responsabilidade. Até aqui está verdadeiro de novo. Nós vimos isso, né? As duas ações de responsabilidade. A ação de responsabilidade do administrador judicial, que está no artigo 32, e essa aqui, a ação de responsabilidade aí dos sócios e administradores de LTDA e de SA por dolo ou culpa aí na ocasião, no ocasionar a falência da sociedade, tá? Artigo 82. Observado o procedimento ordinário previsto no CPC. Cara, até aqui está verdadeiro também, né? Se você olhar o 82, ele fala o procedimento ordinário previsto no CPC, até porque a lei de falências é de 2005, a questão aqui é de 2008, né? A gente sabe que em 2015, né, teve aí o CPC atual, né? Teve aí o CPC atual e, né, o procedimento que era chamado de ordinário passou a ser chamado de comum, ponto final, tá? Mas não torna errado a questão, não, tá? E o prazo prescricional de 2 anos, até aqui, ó, tá verdadeiro, a contar da decretação da falência. O erro está nessa parte final. Por quê, cara? O prazo para a gente entrar com essa ação de responsabilidade aí contra os sócios ou os administradores, de fato é 2 anos, mas ele não é contado da decretação da falência. Ele é contado do encerramento da falência, tá? É do encerramento e não da decretação, como está dito aí no item D, e o item E. As multas contratuais e as penas pecuniárias por infração das leis penais e administrativas, inclusive as multas tributárias, preferem aos créditos quirografários. Multas contratuais a gente vê no inciso 7. Quirografário aparece no inciso 6 do artigo 83. Então, a preferência, na verdade, é dos quirografários. São os quirografários que preferem as multas, e não as multas que preferem os quirografários. Bem por isso, a doutrina chama as multas aí do artigo 83, inciso 7, de créditos subquirografários, porque estão abaixo dos quirografários no quadro geral de credores. 7ª questão. Com respeito à ação revocatória prevista na legislação falimentar, assinale a opção incorreta. Tá tudo verdadeiro menos 1, tá? Ação revocatória voltando de novo, hein? Fique esperto. Vamos lá procurar o erro aqui da questão. Letra A. A ação revocatória ocorrerá perante o juízo da falência e obedecerá ao rito ordinário previsto no CPC. Isso tá verdadeirão, tá? Não marca que a gente quer o incorreto, né? Acho que isso você deve ver
no artigo 135 da Lei 11.101, tá? Letra B. A ação revocatória pode ser promovida contra todos os que figuraram no ato ou que, por efeito dele, foram garantidos ou beneficiados. Verdadeirão. A legitimidade passiva da ação revocatória você vê no artigo 133 da lei, tá? Verdadeiro. Os que figuraram no ato, que foram garantidos ou beneficiados, os terceiros adquirentes, e se alguém dessa galera morrer, herdeiros e legatários. Letra C. Entre os legitimados ao ajuizamento da ação revocatória, encontra-se o Ministério Público. Verdadeiro também, já vimos isso aí em questão anterior, né? Ou seja, por exclusão, o item a ser marcado está aqui, ó, item D. Na sistemática da revocatória, consideram-se inexistentes os atos praticados com a intenção de prejudicar credores, desde que se prove o conluio fraudulento entre o devedor falido e o terceiro que com ele contratar. Meus amigos, a sistemática da revocatória está descrita ou prevista nos artigos 129 e 130, precisamente no caput desses artigos, tá? O erro a questão, né, de fato, ela está errada, essa alternativa. E aí, né, aproveitando o ensejo que vocês estão acompanhando a aula, estou aqui agora de olho no chat, diz aí para mim, onde que você acha que está o erro dessa frase e como é que a gente consertaria? Tá? Cortou? Qual item D? Estão me ouvindo aí? Estão me ouvindo? Ah, tá. Ok. Então, voltando, tá? Voltando. A sistemática da revocatória, ela está no artigo 129 e 130 da Lei 11.101. Alguns aqui colocaram a expressão desde que. Não, não é não, tá? Não é a expressão desde que está colocando errado, não. Faz parte da sistemática da revocatória essa determinada situação. O erro não está na expressão desde que. O erro está na expressão inexistente, tá? Por quê? Veja, se você está diante de uma situação em que você precisa provar o conluio fraudulento entre o devedor e o terceiro que com ele contratar e o efetivo prejuízo trazido aí à massa falida, o artigo 130 diz que o ato vai ser considerado revogável. Tá? Agora, se você não precisar fazer a prova do conluio ou do conluio, né, e do prejuízo, aí, meus amigos, o ato ele não vai ser inexistente, não, ele vai ser ineficaz, tá? Das duas, uma. Ou você vai revogar o ato fraudulento, ou você vai declarar a ineficácia do ato fraudulento. Você revoga o ato fraudulento se você precisar provar a fraude. Se o fundamento da revocatória for o 130, tá? Se o fundamento da revocatória for um dos incisos do 129, como neles a gente não precisa provar a fraude, vai apenas ser declarada a ineficácia do ato. Tranquilo aqui com isso? Tá? Deu um picote no áudio, como falaram, mas tá tranquilo, né? Tá dando para acompanhar? Me confirma aqui no chat, para eu poder partir para a 8ª questão. Joia. Vamos para a 8ª. Essa eu vou querer a ajuda de vocês, hein? Quadro geral de credores, até para a gente fazer a sequência, tá?
assinale abaixo, prova auditor fiscal da Receita Federal, assinale abaixo o crédito com a maior prioridade na falência. Meus amigos, dessas 5 opções, qual deve ser o primeiro crédito a ser pago na falência? Qual deve ser? Respondam aí no chat. Das 5 opções, qual vocês acham que deve ser o primeiro, né, a ser pago no processo de falência, tá? Lembrando, o quadro de credores é artigo 83 e é artigo 84. Item D, Bia, João Vitor, Natália, Massa, Lorena, ok. Item D, tá? Vamos fazer essa sequência aqui agora, tá? Então, item D, trabalhista nos limites legais aí, até 150 salários mínimos, seria, por assim dizer, o primeiro crédito a ser pago. Na sequência das opções que restam, qual seria o segundo? Me digam aí no chat. Item A, tá? Boa, João. Item A, o credor com garantia real seria o segundo a ser pago, tá? Não vai reparando aí nos números do professor, não, porque escreveu com mouse não é muito fácil, hein? Tá? Terceiro, qual que é? Terceiro, qual que seria na sequência? Primeiro, trabalhista, segundo, garantia real. Qual seria o terceiro? Terceiro, meus amigos, seriam os créditos fiscais, excetuados aí a multa tributária, tá? Os créditos fiscais, excetuado aí a multa tributária. Beleza? Entre quirografário e privilégio geral, qual que a gente vai pagar primeiro, né? Dá uma olhada aí no artigo, tá? O que aparece primeiro, né, é o que a gente paga. Isso, Bia, valeu, Sheila, de fato, é o privilégio geral, tá? Lembrando, hein, que se na questão tivesse privilégio especial, o privilégio especial é pago antes do privilégio geral. Na sequência, a gente vai ter, então, o quê? Créditos quirografários, né? Créditos quirografários, no inciso 6, e as multas tributárias que aparecem no inciso 7, que foram excetuadas aí, tá? Então, essa seria a sequência. Primeiro o trabalhista, depois a garantia real, depois fiscais, privilégio geral, quirografários e multas, tá? Show de bola, tá? Importante, cara, na prática aí, essa história desse artigo 84 e do artigo 83 para você entender a dinâmica de pagamentos no processo de falência. Nona questão. Olha só, um casinho concreto para a gente refletir. Repara. Jacinto Almenara Eireli teve um bem de sua propriedade arrecadado pelo administrador judicial na falência de Rubim e Divisa Limitada, mas foi informado que o referido bem já tinha sido alienado pela massa. Ciente dessa circunstância, o advogado da Eireli se liga aqui no caso concreto, cara. Se liga aqui no caso concreto. Você está diante aqui, imagina, você é advogado do Jacinto Almenara Eireli. E ele chega para você com esse caso. Teve um bem da propriedade dele arrecadado para o processo de falência de terceiro. Não foi o Jacinto Almenara Eireli que faliu. Foi a Rubim e Divisa Limitada. O bem era de Jacinto, mas foi arrecadado na falência de Rubim e Divisa. O que cabe fazer? Vamos para os itens? Repara. Letra A. Não poderá pleitear a restituição do bem, nem receber o preço de venda em razão de já ter sido alienado pela massa. Ao contrário, né?
O caminho correto aqui para Jacinto Almenara é justamente promover a ação de restituição, né? Pedindo aí a conversão da restituição do bem em dinheiro pelo valor recebido aí pela alienação da massa falida, conforme faculta o artigo 86, inciso 1, tá? Não é pelo fato do bem ter sido vendido que o titular do bem não vai poder mais pleitear a ação de restituição. Ainda vai ser possível, ele converte em dinheiro. Letra B, deverá habilitar o crédito no processo de falência com a classificação de quirografário diante da impossibilidade de sua restituição in natura. Não. Mais uma vez, não. Não é porque não dá para restituir o bem in natura que não vai caber restituição. Cabe. Ele entra com a ação de restituição e ele recebe o valor em dinheiro fora do quadro de credores, né? O que é absolutamente relevante para ele, já que a questão não fala que ele seria um credor, ele apenas tem um bem de sua propriedade arrecadado na falência de terceiro. Letra C. Poderá pleitear a restituição em dinheiro, recebendo o preço obtido com a venda do bem arrecadado devidamente atualizado. Letra C de caveira, portanto, é o item a ser marcado aqui, tá? E letra D, deverá ajuizar ação revocatória para obter indenização da massa falida pela venda ilegal do bem arrecadado que deveria lhe ter sido restituído. Não, meus amigos. A ação revocatória, tá? A ação revocatória não se presta, veja bem, a ação revocatória não se presta para obter indenização da massa falida. A ação revocatória a gente pode entender como sendo a ação pauliana falimentar. Vale dizer, é a ação que a gente vai utilizar justamente para quê? Para comprovar processualmente, vamos dizer assim, uma ocorrência de uma fraude contra credores dentro do processo de falência, tá? Então, completamente falso. Alguém perguntou aqui qual era o artigo da 9. Cara, você vai fazer uso aí para fechar a questão no item C do artigo 85 caput e do artigo 86, inciso 1, tá? Então é isso, nona questão, letra C de caveira, e a 10ª e última questão, mais uma questãozinha aí sobre classificação de créditos na falência, que a gente precisa ficar ligado. Vamos lá, sexto exame de ordem essa. A respeito da classificação dos créditos na falência, é correto afirmar que, letra A, os créditos com privilégio geral têm preferência sobre os tributários. Lembre, ter preferência significa é pago primeiro. Olha onde é que aparece crédito de privilégio geral. Inciso 5 do 83. Olha onde é que aparece tributário. Inciso 3 do 83. Qual que é pago primeiro aqui? É pago primeiro o tributário. Então, é o tributário que tem preferência, né, sobre o privilégio geral e não como está aí no item. Item, portanto, falso, tá? Já que o privilégio geral aparece no inciso 5 e o tributário aparece no inciso 3 do artigo 83. Tributário, portanto, é pago primeiro, ele tem preferência. Letra B. Os créditos quirografários têm preferência sobre os créditos com privilégio especial. Quirografário está no inciso 6, privilégio especial está no inciso 4. A preferência, portanto, é do privilégio especial. É o privilégio especial que é pago primeiro, tá? É o privilégio especial que é pago primeiro aí em relação aos quirografários, tornando, portanto, o item B equivocado, tá?
Vamos lá. Item C. Os créditos com privilégio especial, inciso 4, têm preferência sobre os créditos tributários, inciso 3. Na verdade, é o tributário que tem preferência, porque é ele que é pago primeiro. Falso, portanto, esse último item, tá? Ou seja, por exclusão, item D de dado é a resposta que a gente tem que marcar aqui. Os créditos quirografários têm preferência sobre os subordinados. Quirografário está no inciso 6, subordinados está no inciso 8, de fato. Quirografário recebe primeiro. E eu quero pegar, cara, a deixa dessa questão aqui para deixar uma observação importante para você, que muita gente boa se embanana. Aí, inclusive, até na prática, no caso concreto, é muito comum você ver essa informação, que é uma informação equivocada. Qual? A informação que vai dizer que o crédito trabalhista é o primeiro a ser pago e o crédito quirografário é o último. Essa informação, cara, ela tá completamente equivocada, tá? Veja, o crédito trabalhista ele não é o primeiro. Ele, no máximo, você vai poder dizer que é o primeiro dos concursais, mas antes de pagar crédito concursal, a gente tem que pagar os extraconcursais também, tá? E antes dos extraconcursais, tem que se fazer a restituição em dinheiro, tá? Então, fica esperto com isso, tá? O crédito trabalhista não é o primeiro. E o crédito quirografário, cara, também não é o último. Eu tenho créditos inferiores ao quirografário no quadro geral de credores. Eu tenho o inciso 7 das multas, que é chamado subquirografário, e tem o inciso 8 dos subordinados, esse sim, o último dos créditos aí que a gente tem, né, que a gente tem dentro do quadro geral de credores. Repito, quadro geral de credores, você consegue ali resolver a sua vida se limitando ao entendimento do artigo 84 e do artigo 83 da lei, tá? Meus amigos, é isso, né? Foi isso aí, essas 10 questões aí que eu separei para vocês, para a gente poder fazer essa revisão aqui focada naquilo que é de mais importante e que muito provavelmente vai aparecer na sua prova, tá? Que eu devo estar colocando no Unifor Online ou amanhã, período da noite, ou no mais tardar no sábado de manhã, e você vai ter até o dia 29 para baixar, responder e me mandar de volta, lembrando que para cada resposta você precisa trazer ou um fundamento de doutrina ou um fundamento de jurisprudência para validar a questão na mesma sistemática que a gente fez para a AV1, tá? Na mesmíssima sistemática. Então, vale a pena vocês que estão aqui, né, assistindo, né, na hora em que ela está sendo gravada, dar uma revisão dessa aula, olhando aí os principais pontos, né, para dar uma boa penteada naquilo que é importante da matéria. Você que está assistindo aí depois de gravado, vale a pena assistir mais uma vez essa videoaula, né, porque você vai encontrar aqui pontos importantes que podem te auxiliar na sua prova. Lembrando, tá, que até amanhã a gente encerra aí também, amanhã, dia 22, os fóruns até a aula 10, tá? Lembre que a nossa nota vai ser composta com nota de fórum e nota da sua prova. Então, carreiria aí nos fóruns, tá? Meus amigos, digam aqui para mim, tá? Respondam aqui no chat. Tudo ok? Não é? Alguém tem algum questionamento aqui com a resolução de questões? Beleza? Então, vou fazer o seguinte. Vou pausar vou interromper aqui a gravação e aí eu fico tirando as dúvidas de vocês que eventualmente tiverem, tá? Interrompendo agora. Valeu.